Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Meu irmão e minha irmã, a mensagem de hoje tem como tema o triunfo da fé. O livro de Jó é o texto clássico quando se trata de teodiceia, ou seja, o chamado problema do mal. Teodiceia é a tentativa de justificar Deus diante da existência do mal, ou melhor, de sustentar o Deus da Bíblia mesmo diante dos sofrimentos em derredor. O chamado problema do mal pode ser assim resumido: se Deus é bom, se sabe todas as coisas, é onisciente e pode todas as coisas, é onipotente, por que ele permite que haja mal no mundo? Esse é um problema filosófico antigo, apresentado contra o cristianismo. Mas ainda hoje há muitos ateus que confrontam a nossa fé, apresentando esse dilema em forma de pergunta, que aos olhos deles não tem resposta. Como você pode falar desse Deus diante de tanta maldade e sofrimento no mundo? Negar a existência de Deus costuma ser uma saída intelectual, mas apenas para os ateus, que observam o sofrimento à distância. Afinal, a negação da divindade não alivia a dor de ninguém e nem sublima a raiva contra o teísmo cristão. No ápice da aflição, ironicamente, até os céticos procuram alguém a quem culpar pela dor que estão experimentando. Ainda que a existência do mal seja considerada um problema filosófico apenas para aqueles que afirmam a existência de um Deus bom e onipotente, o teísmo cristão, o mal, seja ele físico ou moral, precisa ser explicado por qualquer cosmovisão. As respostas são as mais diversas em religiões não cristãs. As religiões de caráter monista, todas as realidades se confundem em Deus, falam do mal como uma ilusão. Exemplo, o hinduísmo e o budismo. Essas religiões orientais propõem técnicas de meditação e espiritualidade para transcender a experiência do sofrimento. A nova era, a versão ocidentalizada das mesmas ideias, teve a sua proeminência a partir da década de 1960, quando propôs a utilização de entorpecentes para transcender o mal. Seja a versão oriental ou a ocidental, ambas negam que o mal seja objetivo. Trata-se de uma experiência subjetiva, da qual alguns não conseguem sair. Mas negar o sofrimento não produz qualquer amor para com o próximo ou para com Deus. Veja primeiro a falta de amor para com o próximo. Essa postura não demonstra qualquer simpatia para o sofredor que enxerga os seus sofrimentos como eminentemente reais. Dizer a uma mãe que acabou de perder a sua filha por causa de um assassinato que o seu sofrimento pertence ao mundo de ilusões é terrível. Tal afirmação não é só confortadora, pior, é zombar da realidade e veracidade da dor daquela mãe. Essa atitude é insensível ao sofrimento da pessoa e, na pior, desprezo para com a pessoa que sofre por considerá-la fraca espiritualmente. Além disso, negar a realidade da dor seria negar a realidade do amor pela filha. Afinal, a dor da perda é proporcional ao amor que se tem pela filha. A realidade do amor, porém, ninguém quer negar. Negar o mal também é uma proposta odiosa ao Deus da Bíblia, pois ele próprio assevera a realidade do mal quando a vitória sobre o mesmo custou a vida do seu filho Jesus, que não veio simplesmente ensinar as pessoas como transcender o mal por intermédio de meditação ou de algum conhecimento. Ele precisou sofrer de verdade, morrer de fato e ressurgir para vencer o mal. Jesus Cristo, crucificado e pregado por Paulo, foi tão distinto de outras religiões que acabou sendo escândalo para os judeus e loucura para os demais povos. Até o apóstolo Pedro precisou ser repreendido por Jesus porque não entendera que o mal era tão mais abrangente do que forças político-militares
e que era necessário que o Salvador carregasse o mal e padecesse a fim de vencê-lo. Esse sofrimento de Cristo é singular, inimitável, e esse foi o seu caminho de glória. Quem nega a realidade do mal rouba de Cristo a glória de Redentor. Jó não é um livro que responde ao problema do mal diretamente. Mal lida com ele de forma muito pessoal e confortadora. Na verdade, Jó estava tentando entender por que o mal poderia vir a ele, que era justo. Isso não fazia sentido para Jó. Deus não providenciou respostas ao seu servo. Apenas levantou uma série de perguntas que humilhou Jó ao seu devido lugar. Deus demonstrou toda a sua grandeza e seus desígnios, e tal demonstração ensinou Jó a não pensar que Deus lhe devia respostas. Jó aprendeu muito com tal experiência, mas não com respostas, e sim com perguntas. Abacuque é semelhante a Jó, em querer saber o porquê uma nação mais má do que outra pode prosperar. No Salmo 73, Asaf, assim como Jó, levanta a mesma preocupação numa esfera pessoal, como resultado das suas experiências individuais. A mesma questão de justiça é levantada por Abacuque em uma esfera nacional. Abacuque difere de Jó, porém, por não defender Judá incondicionalmente, embora ele sinta que Judá seja mais justa do que a Babilônia, e por receber algumas respostas. Abacuque é diferente de alguns profetas anteriores, não somente por causa da transição do período assírio para o babilônico, não somente porque o juízo é iminente e não há mais chamada ao arrependimento, mas principalmente porque ele é inquiridor, expressa suas reflexões existenciais. Jeremias seria outro exemplo desse espírito. Em vez de falar a Judá sobre Deus, ele fala a Deus sobre Judá. E ele está inquirindo acerca do controle de Deus sobre as nações, assunto que profetas anteriores haviam tratado, como Isaías, Amós, Miqueias. Mas os seus livros não os mostram conversando com Deus acerca disso. A mensagem profética de Abacuque, porém, é a sua conversa com o Altíssimo. Sendo assim, Abacuque é um livro muito útil, pois o profeta personifica algumas das nossas perguntas. Por que Deus parece complacente com o mal no mundo? Por que ele permite que os ímpios prosperem sobre aqueles que são mais justos? Algumas das respostas que Abacuque receberá o deixará pasmo e profundamente incomodado. Ele acertadamente chama sua mensagem de um fardo. A primeira reclamação é a seguinte: o pecado de Judá precisa de correção. O diálogo de Deus com o profeta se inicia com uma reclamação por parte de Abacuque. Ele vive em meio a uma sociedade repleta de injustiças e, por isso, derrama suas queixas perante Deus, para que algo seja feito. Abacuque reclama a Deus sobre o pecado de Judá, não somente porque ele é um profeta preocupado com a lei e com o pacto, mas possivelmente porque ele havia experimentado os dias moralmente melhores do rei reformador Josias. Então, se Abacuque viveu nos dias de Josias, ele experimentou uma espécie de era dourada na história de Judá. E depois da morte de Josias, os seus 2 filhos que o seguiram no trono foram maus. Jeremias retratou o período do reinado de Jeoaquim como sendo de violência, assassinato, opressão, injustiça e avareza. Apontado rei pelo governante egípcio Nero, Jeoaquim reverteu a política social e religiosa do seu pai Josias. Um exemplo de sua afronta ao pacto e sua lei foi a extradição e assassinato do profeta Urias. Abacuque estava cansado de esperar que a situação mudasse. Ele havia experimentado os dias áureos do reinado de Josias, mas agora estava cansado de tanta iniquidade.
Ele usa uma variedade de termos para expressar a pecaminosidade da sociedade judaica. No verso 2, ele menciona violência, expressão usada 6 vezes em Abacuque. No verso 3, ele usa 3 pares de palavras: iniquidade e opressão, destruição e violência, contendas e litígio, que são usadas em outros lugares das Escrituras, como pares, para destacar o horror ao qual a sociedade judaica havia chegado. Opressão social promovida por ganância, maldade externalizada sem qualquer pudor, brigas resultantes de desejos intransigentes. A lei do Senhor não estava em funcionamento, ela não era executada e assim a justiça era pervertida. E diante de tanta perversidade, Abacuque levanta a pergunta: até quando? Ele estava reclamando sobre a aparente inatividade de Deus enquanto a injustiça crescia em Judá. Era o silêncio de Deus diante do mal que lhe incomodava. É verdade que o profeta tem dificuldades em entender porque Deus permite que o mal continue, mas ele não reclama de Deus, mas sim para Deus. A pergunta até quando não é pecaminosa em si mesma. Na verdade, ela pode expressar uma alta estima pela santidade de Deus e um desejo de que a sua justiça seja servida em pecadores rebeldes. Assim, pecaminosidade não resolvida na igreja e no mundo deve estimular o mesmo clamor em nós. Devemos nos entristecer pelas divisões presentes no meio do povo de Deus, assim como Abacuque lamentou as contendas e o litígio em Judá. Devemos lamentar a violência e as injustiças recorrentes em nosso país. E tal lamento deve ser acompanhado de um anseio por correção, por castigo. Até quando? Não deve ser entendida como desespero, mas como uma oração esperançosa que provém daqueles que confiam que Deus resolverá a situação, como Abacuque esperava. Portanto, a reclamação de Abacuque é justa. Abacuque, portanto, está correto na sua primeira reação. Ele ora ao Senhor, coloca sua expectativa em Deus para a solução do problema. Não se acomoda diante dos males presentes, porque ele quer a resolução dos mesmos, embora saiba que ele mesmo não possa resolvê-los. Ele clama ao Senhor porque tem a justiça de Deus em alta conta e quer vê-la manifesta. Por isso, sua oração honra o Senhor em vez de desafiá-lo. A resposta de Deus: eu levantarei os caldeus como minha vara. Deus responde ao pecado do seu povo com a lei de talião, de retribuição, ou seja, olho por olho. Pois a sua violência seria julgada com a violência dos babilônicos, e a sua perversão da lei seria punida por um povo que era uma lei para si mesmos, que não tinha qualquer senso de uma lei natural universal. A lei de talião seria aplicada aos babilônicos, mostrando que o controle soberano de Deus sobre as nações não elimina a responsabilidade humana. O uso de uma nação como sua vara de disciplina também foi revelado a Jeremias, um contemporâneo de Abacuque. Mas Deus já advertira acerca de tal juízo muito antes de Abacuque e Jeremias, pois já fora dito por intermédio de Moisés que a quebra da aliança seria castigada com a invasão de uma nação longínqua. Salomão experimentou esse tipo de juízo por conta da sua idolatria. O mesmo aconteceu com o Reino do Norte. Contudo, Judá não aprendera com as lições da história. Desde os fins de Noé, em que a humanidade não deu ouvidos ao pregador da justiça, passando pelo período da monarquia, no qual Israel não creu nos profetas, Judá acrescentara ao número de incrédulos. Nos dias do rei Ezequias, Deus poupou Jerusalém da invasão assíria. Agora, porém, o que fora predito a Ezequias iria se cumprir, ou seja, a invasão de Jerusalém aconteceria.
O castigo viria nos dias da geração de Abacuque. O avanço dos caldeus produziria tantos cativos como a grãos de areia, enfatizando o numeroso grupo de escravos. Os judeus estariam sujeitos aos idólatras que adoravam a sua própria força. O texto mais detalhado sobre a disciplina divina está em Hebreus 12, do versículo 4 ao 13. Lá está dito que Deus se entristece com aqueles que não combatem duramente o pecado e que a disciplina é o resultado do amor do Pai para com seus filhos. A disciplina é proveitosa, porém dolorida, e ela é o modo de Deus nos curar dos nossos pecados. Ela estimula a prática da santidade. Não podemos menosprezar ou fraquejar diante da disciplina de Deus. Não podemos ser amolecidos, mas endurecidos pelo sofrimento. A disciplina deve nos sensibilizar a realizar um autoexame em espírito de oração. Devemos ter um espírito disposto a ouvir a instrução do Senhor e aprender na disciplina. Também não devemos murmurar. Quando somos facilmente despertados à impaciência e à ingratidão diante de tribulações, existe uma cegueira em ver a mão do Senhor conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Não somos sempre prontos a enxergar a providência divina quando bênçãos nos atingem, mas não reconhecemos a providência em meio ao sofrimento. E quando assim reagimos, nós estamos sujeitos à exortação. Muitas vezes, fraquejamos diante da disciplina, quando nos afundamos em desespero, achando que o sofrimento é maior do que a nossa resistência. Questionamos a nossa filiação, achando que tal sofrimento não pode ser próprio dos filhos de Deus. E assim, muitas vezes, damos margens à incredulidade. Amém? Nós vamos agora para a oração. E eu quero que você, que me acompanha agora, também apresente ao Senhor a sua necessidade, tudo aquilo que você tem no seu coração diante do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nos sentimos como Abacuque, não entendemos a questão do mal, a questão do sofrimento. Mas nesse dia de hoje colocamos diante de Ti os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque sabemos que é a Tua palavra que nos diz, e que o próprio Jesus falou. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E que nós possamos, Pai, saber que a Tua palavra nos garante, em Romanos 8, que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E por isso, nesse dia de hoje, entregamos a Ti tudo aquilo que nos pertence e confiamos que receberemos de Ti a bênção, a vitória, a resposta, tudo aquilo que precisamos, apesar das lutas, das aflições e das tribulações. E nesse dia de hoje, damos glória ao Teu santo nome. Por isso, neste momento, que cada um que nos acompanha, quer esteja doente no hospital, no leito de enfermidade, que tenha a convicção de que é a palavra de Deus que nos garante que Ele já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Vai ao encontro, Pai, daqueles que estão passando por necessidades, fome, envia a eles a provisão. E também vai ao encontro dos lares, das famílias, dos relacionamentos. Muda a história dessa pessoa, Pai, que está sofrendo e que precisa, Pai, que toda briga, toda contenda no lar seja exterminada em nome de Jesus. E por isso eu já te louvo e te agradeço, crendo e confiando no milagre, na resposta, na bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Até mais. Glória a Deus.